pessoal, meu nome é Thiago Lenini, sou professor do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui do nosso Fórum de História e Filosofia. Então eu vou falar aqui sobre o Alceu Amoroso Lima, especificamente um livro dele, chamado O Existencialismo. O Alceu Amoroso Lima é um intelectual brasileiro que nasceu em 1893, tem uma larga produção. Esse livro, por exemplo, que eu estou aqui, é um livro de 56, que é uma segunda edição desse livro, né? Nessa altura, em 56, a obra completa dele reunia 27 tomos, que agrupavam mais de 30 obras, divididas entre crítica, história, literária, religião, problemas sociais, problemas jurídicos, políticos e econômicos, problemas psicológicos, pedagógicos. Como se vê, são uma série de produções que continuaria ainda, né? Até 83, quando ele falecer, ele ainda publicará vários outros volumes. Sua obra é bastante vasta. O Existencialismo é o livro primeiro desse tomo. Esse tomo tem 2 livros. Sobre a questão do existencialismo, eu sugiro ver o filme A Espuma dos Dias, de 2013, que é um filme sobre o Sartre, que vai dar um pouco uma dimensão, aí, no caso ficcional no filme, sobre o que era o existencialismo enquanto fenômeno cultural, mais do que uma filosofia específica. O outro livro que está nesse tomo, do Alceu Amoroso Lima, chama-se Mitos do Nosso Tempo, e ele fala inclusive da oportunidade de publicar os 2 livros juntos, porque ele considerava o existencialismo uma espécie de mitos do nosso tempo, né? E a questão dele de mito aí não era nada muito conceitual, profundo sobre o mito. Na verdade, para ele, mito era tudo aquilo que absolutizava alguma coisa que fosse parcial. Ele vai falar que é o mesmo que transformar o Estado, o dinheiro, a classe, a cultura em valores absolutos, e com isso tornando-se ídolos. Então, para ele, isso era um aspecto mitológico de várias outras questões do presente dele, inclusive o existencialismo. Ele ainda conta pra gente que o livro, né, foi feito a partir de palestras que ele deu em Buenos Aires, em 49, e em 1950, no Rio de Janeiro. E daí veio esse livro que foi publicado no começo da década de 50, 51, 52, se não me engano. O volume que eu estou aqui, como eu disse, é de 56, saído já nessa coleção da publicação da reunião das obras completas do Alceu Amoroso Lima, também conhecido como Tristão de Ataíde, que era o pseudônimo dele, que vai sempre acompanhá-lo, mas a partir dos anos 30, quando ele se converteu ao catolicismo, ele vai assinar mais como Alceu Amoroso Lima, e não como Tristão de Ataíde, que foi o pseudônimo. Ele se lançou na crítica literária como Tristão de Ataíde, como pseudônimo. Quem quiser conhecer mais sobre a história dele, especialmente desse processo de conversão dos anos 20, que foi o que eu trabalhei na minha tese de doutorado, pode consultá-la. Chama-se Do Ceticismo aos Extremos, Cultura Intelectual nos escritos de Tristão de Ataíde, 1916-1928. Ali eu trato um pouco justamente dessa passagem de um ceticismo corrente na cultura intelectual para os extremismos, né, para os engajamentos radicais, por assim dizer. No caso dele será o catolicismo, como de outros será o fascismo, será o comunismo e outros ali daquela época, né? Mas o interessante aqui do Alceu Amoroso Lima é ele dizer justamente que essa obra sobre existencialismo não dispensa consultas a outras obras, a outros materiais, e ele vai falar que será mais um testemunho da preocupação inveterada do seu autor em procurar o segredo do homem moderno em face das verdades eternas. Isso soou bem como ele mesmo. Ele nunca tematizou a categoria de existência, pelo menos nos trabalhos dele que eu li, que eu estudei. A categoria existência nunca foi uma coisa muito recorrente, não. Ele pensava mais nas questões do ser, na questão do homem, do divino, depois, na época da conversão dele, muito mais do que esse conceito da existência. Ele começa apresentando um filósofo chamado Gabriel Marcel, que seria o primeiro a ter seguido o existencialismo a partir de Kierkegaard, né? Ele cita uma passagem aqui de um livro de Pierre Collin, chamado Existencialisme Chrétien, ou Existencialismo Cristão, e isso é importante, que as obras do Alceu Amoroso Lima, elas são recheadas de citações, de pesquisas bibliográficas, de autores contemporâneos. Ele era um autor muito erudito, lia em várias línguas. A circulação de obras que eu pesquisei dele nos anos 20, né, no caso, as obras que apareciam nos escritos dele eram de vários países, da Alemanha, da França, da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, enfim. Englobava aí a América e Europa numa atualização constante, para pegar o conceito do Valdeir, as reflexões que ele vem trabalhando, nesse atualismo. Então, o Alceu Amoroso Lima, ele se enquadrava bem nesse autor altamente atualizado, né, sempre antenado aí com aquilo que vem de fora, que é uma espécie de característica nossa também, na nossa tradição. A nossa tradição, ela é muito, a tradição intelectual brasileira, ela é muito marcada por essa necessidade de estar a par daquilo que se está mais corrente na Europa, especialmente,
de umas décadas para cá também nos Estados Unidos, né? Isso é uma característica que vale a pena até mencionar, porque isso nos define muito, né? Qual que é o lugar que a gente ocupa no concerto das nações aí com relação à intelectualidade. Nós somos aqueles que o mérito é sempre aquele autor, aquele intelectual que está mais antenado com o que se publica lá fora. Isso é uma coisa secular já, né? A gente pode perceber isso na colônia desde os movimentos da Inconfidência, mas especialmente na história independente do Brasil desde o romantismo, né? Há sempre essa ideia também de que a intelectualidade no Brasil ela caminha com a consciência do seu atraso constante, né? Um atraso que a gente mede muito ao nos medirmos pelas réguas do Ocidente, né? Do qual nós ocupamos uma periferia não reconhecida. Isso é importante para se pensar a história intelectual no Brasil. Então ele vai citar aqui uma passagem do Pierre Collin sobre existencialismo cristão, a partir do Gabriel Marcel também, que seria na verdade o homem tomar consciência do seu lugar no mundo, situando-se em relação à transcendência, conhece a condição humana ao pensar em si mesmo como criatura. No caso do Gabriel Marcel, ele vai até colocar essa frase aqui, né? L'indubitable dont partira notre recherche sera existentielle et non logique, né? Está no diário metafísico aqui do Gabriel Marcel. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: o indubitável do qual partirá a nossa pesquisa será existencial e não lógico, né? Então para ele o indubitável não será como o Descartes colocava, que ele não podia duvidar que estava pensando, né? No caso aqui a chamada existencial do Gabriel Marcel será que ele não pode duvidar que ele existe. O Alceu vai completar dizendo que o existencialismo é, pois, uma acentuação do concreto, do total, do conjunto, do múltiplo, de tudo que seja ligar o pensamento puro às condições do seu funcionamento. O sujeito ao objeto, o abstrato ao concreto, o lógico ao vital, o claro ao obscuro, o pessoal ao impessoal, o humano ao natural e ao divino. Então o existencialismo aqui que ele vai chamar de mais integral, que seria esse existencialismo cristão, ele dá primazia da existência como segredo do mistério do mundo. Seria uma existência então que se conectaria com o modo mais completo, de maneira mais completa com aquilo que seria transcendente. Então você faria essa conexão, a existencialidade primordial e irredutível a qual está subordinado o homem, bem como toda e qualquer especulação ou ação humana sobre o universo. Para Sartre, porém, no extremo oposto do Gabriel Marcel, o homem não é uma realidade substancial e suprema na ordem da natureza criada, ou seja, o homem não está acima das outras coisas, ele não é um filho de Deus, e sim é uma dependência das circunstâncias eventuais exteriores. Então o homem estaria lidado em meio às circunstâncias eventuais. Para Gabriel Marcel, tudo no homem depende da natureza humana, inclusive a sua filosofia do universo, como aquela, por sua vez, depende, em última análise, da natureza das coisas, cuja chave é a natureza de Deus. Ao passo que para Sartre não existe natureza humana e a das coisas seria algo negativo, um nada, vai dizer o Sartre. Il n'y a pas de nature humaine. Autrement dit, chaque époque se développe suivant des lois dialectiques et les hommes dépendent de l'époque et non pas d'une nature humaine, né? Isso aqui está na obra clássica do Sartre. O existencialismo é um humanismo, uma citação aqui de 1946. Basicamente ele está dizendo, não há natureza humana, dito de outra forma, cada época se desenvolve segundo as leis dialéticas e os homens dependem da época e não de uma natureza humana, né? Então essa questão que já abre fundamentalmente esse caráter que liga existência à historicidade, né? Os homens dependem da sua época e não de uma natureza essencial, que é o conflito primordial da contradição entre essência e existência. Não há uma essência humana, e sim apenas uma existência que é puramente temporal. Bem, o fato é que o existencialismo fazia muito sucesso nos anos 50, isso é importante pensar também, né? Como que as ideias, os movimentos filosóficos, eles vão carregados também, especialmente no século XIX e XX, muito no século XX, a partir dos meios de divulgação, das revistas, dos jornais, das rádios, de toda uma imprensa, um suporte para essa cultura intelectual que, na verdade, carrega essas ideias aí, né? As ideias têm seus suportes bastante materiais. E no caso, o Sartre vai dizer que o existencialismo, nos nossos dias, a palavra, não significa coisa alguma, na verdade. Na realidade, é a doutrina menos escandalosa, mais austera, estritamente destinada aos técnicos e filósofos. No entanto, pode ser facilmente definida. O que complica as coisas é que há duas espécies de existencialistas. Os primeiros, que são cristãos, entre os quais colocarei o Karl Jaspers e o Gabriel Marcel, que é católico, e por outro lado, os existencialistas ateus, entre os quais é preciso colocar Heidegger e também os existencialistas franceses, inclusive eu próprio. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de que consideram que a existência precede a essência, ou, se quiserdes, que é
preciso partir da subjetividade. Então essa é uma ideia do existencialismo, como o próprio Sartre coloca, que é um conceito, um termo, uma moda, uma cultura que está ali sobrevoando a época, sendo consumida, mas que para ele seria um sistema filosófico estrito e não teria nada demais. O Alceu Mourous Lima vai falar disso também, que o espírito da época é o espírito do existencialismo. Seguindo essa distinção, o Sartre vai dizer: o existencialismo ateu que eu represento é mais coerente, declara que, se Deus não existe, existe ao menos um ente, no qual a existência precede a essência. Um ente que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que esse ente é o homem, ou, como diz Heidegger, é a realidade humana. O que significa que o fato de a existência preceder a essência? Significa que o homem existe antes, se encontra, aparece no mundo e só depois é que se define. Se o homem, tal como o existencialista o concebe, não é definível, é que de início ele não é nada. Só depois é que será alguma coisa e será aquilo que ele próprio fizer de si. Assim, pois, não existe a natureza humana, já que não existe Deus para a conceber. Dirá o Alceu Mourous Lima: tudo passa a ser arbítrio puro, aventura sem nexo, e afinal, pasto passivo para os semideuses do totalitarismo filosófico ou sociológicos, únicos aproveitadores do naufrágio de todos os valores substanciais. O Alceu nunca perde de vista essa associação entre existencialismo e totalitarismo, entre a obra do Heidegger e o nazismo. O fundamento do existencialismo para Sartre é a onipotência do homem. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. O homem não é outra coisa do que ele se faz, do que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Existe até uma música do Raul Seixas que vai dizer isso: o homem é o exercício que faz. Certamente aí o Raul captando frases da época dele, em que o existencialismo, como nós dizemos aqui, era uma grande moda. Há dois sentidos na palavra subjetivismo, segundo Sartre, e os nossos adversários manobram esses dois sentidos. Subjetivismo quer dizer, de um lado, escolha do sujeito individual por si mesmo, ou seja, aquilo que eu escolho, aquilo que eu gosto, o gosto pessoal. O outro sentido é a impossibilidade para o homem de ultrapassar a subjetividade humana. Esse segundo sentido é que é o sentido profundo do existencialismo. Então, a distinção aqui do subjetivismo para o existencialismo é justamente a subjetividade, o subjetivismo entendido como incapacidade, impossibilidade do homem de sair das suas própria subjetividade. O existencialista declara, de boa mente, que o homem é angústia. Isso significa que o homem que se lança nos fatos, o homem que se engaja e que tem consciência de ser, não apenas o que ele escolhe ser, mas ser também um legislador, escolhendo ao mesmo tempo a si próprio e a toda a humanidade. Não poderia, assim, esse homem escapar a um sentimento da sua total e profunda responsabilidade. O Alceu vai contraditar aqui, vai dizer, esse termo de responsabilidade seria puramente gratuito. Um homem, nas condições em que Sartre o concebe, é precisamente responsável por natureza. Afinal, ele seria responsável diante de quê? O homem é responsável diante de Deus, diante de si mesmo, diante de valores substanciais exteriores, como passado, raça, estado, pátria, partido. Desde que se nega a substancialidade de todos esses valores, diante dos quais o homem poderia responder, o que ficaria seria uma pura irresponsabilidade. Logo, a angústia do homem sartriano, segundo Alceu Mourous Lima, que é uma realidade, essa angústia, provém da sua irresponsabilidade. Quando essa angústia não existe, é que desaparecem os últimos ecos da responsabilidade perante a sua própria natureza. É que o homem chegou ao estado de cinismo, que é a consequência natural e lógica da supressão de todos os valores substanciais e a sua substituição pela evanescência universal das existências privadas da essência do existencialismo. Essa evanescência universal também é uma concepção que casaria com essa ideia de historicidade da existência, justamente por se pensar uma temporalidade contínua em que as coisas tendem a modificar-se e nada se permanecer. Essa ideia de evanescência de tudo que é sólido, desmancha no ar, uma ideia de uma temporalidade em eterna modificação, não só as coisas exteriores, por assim dizer, mas do próprio homem, que é o caso aqui. Bom, haveria várias coisas que eu gostaria de tratar nesse livro, mas infelizmente eu não tenho tempo. Há uma relação, por exemplo, entre essa ideia de um ativismo, dessa coisa de o homem ser o que ele faz. O Alceu associa isso muito àquela época mesmo, das guerras mundiais, do pós-guerra aqui no caso, uma época que você está tendo vários conflitos políticos, a Guerra Fria, as independências na África, as tensões políticas no interior de vários países, no Brasil que nós vamos ter as ligas camponesas, enfim, uma série de fatos. Ele vai colocar aqui também como se fosse um estado de época que correspondesse a esse ativismo, a esse existencialismo, como essa doutrina de que o homem é o que ele faz e não o que ele é, né? Que ele não tem uma essência, ele não tem uma natureza, ele está em permanente movimento de se lançar e relançar. Eis porque o ativismo existencialista é o clima humano ideal para as grandes aventuras totalitárias. Dos homens do ativismo puro é
é que se fazem as massas da pura passividade. O mundo da nova escravidão em que entramos é um fruto do existencialismo ativista, que Sartre tão claramente invoca como fundamento da filosofia que propõe aos homens do nosso tempo. É essa ideia de uma irresponsabilidade, na verdade, que o Alceu acaba enxergando nessa concepção etérea, evanescente, existencial, puramente existencial do homem. Sobre o embate com a religião, especificamente, vai dizer o Sartre, o existencialismo não é senão um esforço para tirar as consequências de uma posição ateia coerente. Perceba como o Sartre ele tem necessidade de colocar a questão dele frente à religião. É uma boa o índice histórico dos embates que existia entre a intelectualidade francesa, entre ateus e cristãos. É um outro tema importante também que infelizmente não dá tempo de falar. Ele não procura, que no caso do existencialismo ateu, de modo algum, mergulhar o homem no desespero. Mas se chamarmos como os cristãos de desespero a toda atitude de incredulidade, o existencialismo parte do desespero original. O existencialismo não é de tal forma um ateísmo que passasse o seu tempo a demonstrar que Deus não existe. Ele declara de preferência, mesmo que Deus existisse, não mudaria nada. Eis o nosso ponto de vista. Não que acreditemos que Deus exista, mas pensamos que o problema não é o da sua existência. É preciso que o homem se encontre a si mesmo e se persuada de que nada o pode fazer escapar de si mesmo, mesmo que fosse uma prova válida da existência de Deus. Nesse sentido, o existencialismo é um otimismo, uma doutrina de ação apenas por má fé e, confundido o seu próprio desespero com o nosso, os cristãos nos possam chamar de desesperados. Eu gostaria de fazer uma referência também que o Alceu Moroso Lima vai citar, de um autor chamado Otto Friedrich Bollnow. Em face da abundância das determinações de conteúdo de uma coisa, a existência aponta-nos exclusivamente para o momento do seu simples que, ou quod. Significa apenas o ser no sentido de estar aí, da sein, ou ainda, no sentido mais moderno, a sua realidade. Em segundo lugar, com esta limitação na extensão, a limitação na extensão é justamente que a existência deixa de valer para todas as coisas e vale só para o homem, né? Essa é a limitação da extensão. O conceito é também modificado no seu conteúdo ou compreensão, recebendo uma determinação diferente. Existência passa a significar agora apenas o existir ou estar aí do homem, mas interpretado esse estar aí no sentido particular, como se ele dá no terreno da vivência existencial. Por esse meio, a ideia do homem, na filosofia existencialista, distingue-se, assim, essencialmente da ideia que dele faziam as filosofias anteriores, como, por exemplo, o idealismo e o humanismo. Então, você pensa que você tem esse movimento de colocar a existência apenas para o homem, aqui no caso, né, uma restrição da extensão do conceito de existência, que nunca foi restrito apenas ao homem, tem esse movimento então também. E uma outra tema importante é esse terreno da vivência existencial, que justamente vai conectar com a historicidade também, né, para uma descrição ali desse tempo vivido, dessa vivência num tempo determinado e única, né, e essa conexão com a própria historiografia, com a própria historicidade da existência e também com a historiografia. Outra reflexão bastante importante para esse tema da historicidade e existência é o conceito de situação, que o Alceu também vai tratar. A filosofia existencialista expressamente acentua não ser a situação algo de fortuito, ocasional ou extrínseco. A situação é, pelo contrário, alguma coisa de essencialmente inerente ao estar aí ou existir do homem. Este é sempre, por definição do próprio conceito, o de existir em uma determinada situação, a qual não pode fugir. O homem acha-se em todos os momentos da sua vida preso dentro dele, como algo que lhe é dado, que ele não procurou, que pouco se comove com seus desejos. Essa ideia de hostilidade, né, do mundo, do fora, do outro, necessidades e que até mesmo oprime como um fator estranho e hostil. Se o estar aí é sempre estar numa situação dada, isso não impede, porém, que essa situação não se modifique, muito pelo contrário, tais situações modificam-se constantemente. Nem tampouco, por outro lado, o fato da referida situação exclui que o homem possa exercer sobre ela também uma certa influência. Mas esta influência exercida pelo homem sobre a situação não pode consistir em uma ação direta e imediata. E aí há um questionamento sobre a liberdade, né, que existiria no existencialismo. Exatamente pelo fato de tais situações se oporem a toda a possibilidade de o homem alcançar uma concepção coerente e harmônica do universo em que descansa, elas, pelo contrário, alimentando a sua inquietação, a cada passo o impeliriam para a frente. Aí também viria um pessimismo substancial da filosofia existencialista. Então, numa palavra, os sentimentos da angústia e do desespero, da melancolia e do tédio que imprime a filosofia existencialista a sua fisionomia fundamental e inconfundível. Bem, caminhando para o final, o último tema também, mais um dos temas aqui que eu preciso falar é justamente a questão do historicismo. Vai colocar o Alceu aqui no caso. O existencialismo é assim um historicismo. Heidegger nada mais fez com efeito do que denunciar-nos a essência da filosofia existencialista quando escreveu essas palavras.
palavras, toda existência tem, de fato, a sua história, ou pode tê-la, visto que o ser deste sendo é todo tecido de historicidade, citação de Ser e Tempo aqui no caso. Com tais palavras, toda a história em sentido objetivo é reduzida à historicidade do homem em sentido subjetivo. O existencialismo permitiu uma nova afirmação da historicidade como base e meio para se atingir a verdadeira e autêntica grandeza da existência humana. Por outras palavras, foi outra vez conquistado por essa filosofia um novo sentido de absoluto, qual é atribuído à dimensão e aos esforços históricos, situados para além da relatividade de todas as soluções dadas no tempo. O que fica de eterno aqui, então, seria um eterno esforço humano, um eterno retorno, ao passo que tudo seria passageiro e temporário. Um outro autor, citado pelo Alceu aqui, o Régis de Oliveira, vai colocar o seguinte: as consequências dessa doutrina, onde a existência não tem uma natureza ou uma estrutura, quer dizer, é posição pura e absoluta, são imediatamente deduzidas pelos existencialistas. Resumem-se nessa asserção fundamental de que a realidade que pertence à existência, não podendo ser ligada a nada que seja distinto dela mesma, é contingência radical e irremediável, finito. A existência está jogada aí, em tal abandono que repousa apenas sobre si mesma e só pode contar unicamente consigo. Quer dizer que existência é essencialmente liberdade, nesse próprio sentido, e que não depende de nada mais do que de si. Liberdade significa, então, contingência absoluta e define adequadamente o ente da existência. Daí se segue que a existência só pode ser compreendida sob o aspecto de uma história. Percebemos, então, nessa exposição sobre o Alceu Moroso Lima e o existencialismo, nessa relação entre existência, ser, historicidade, que se trata de um campo de batalha aqui no caso. A recepção do existencialismo na obra do Alceu Moroso Lima é a recepção de um pensamento vivo, de um espírito de época, como ele gostava de dizer aqui no caso do existencialismo. E aí, os posicionamentos, eles procuram atender tanto a princípios conceituais, intelectuais, mas também políticos e morais.